Hoje nós vamos falar sobre, perceba, veja a sua capacidade de permanecer na presença. Eu quero muito na noite de hoje, que você não deixe seu pensamento, sua mente, lhe roubar deste lugar. Eu quero que você esteja assim, dizendo assim: Deus tem algo muito importante para falar ao meu coração. Porque diz-nos o Salmo 32, verso 8, que Deus está desejoso de nos instruir, Deus está desejoso de nos ensinar, e Deus quer nos aconselhar. Diga: instruir, ensinar e aconselhar. Ele quer instruir e ensinar o caminho que devemos andar. Ele quer nos aconselhar, Ele quer cuidar de nós. Deus conhece o ontem, o hoje e, acima de tudo, Deus conhece o amanhã de cada um de nós. Então Ele sabe o que é melhor para nós hoje. E hoje a mensagem é: decida hoje permanecer na presença. Decida permanecer na presença de Deus. Nós já falamos sobre começar uma caminhada, já falamos sobre parar, e hoje é: decida permanecer na presença. Isto que nós vamos ministrar hoje levará você a olhar para as circunstâncias e entender quando é que Deus quer que você insista em alguma coisa. Quando é que Deus quer que você se esmere e se esforce, e não apenas numa expressão de boxe, que jogue a toalha, que desista. Talvez você chegou aqui na noite de hoje pensando em desistir, mas Deus vai falar com você hoje. Uma voz suave de Deus falará ao seu coração. Porque uma frase que nós temos citado do pastor Gray, que é: você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. Eu quero ler com você Atos capítulo 20, versículo 22, onde o apóstolo Paulo vai falar agora no final dos dias da vida dele. Ele diz assim: agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, eu não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério. Não importa mais nada. O que importa para mim é terminar a corrida e completar o meu ministério. Ministério que o Senhor Jesus me confiou. O que é de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Que riqueza nestes 3 versículos da palavra de Deus. E nós vamos destrinchar ele um pouquinho na noite de hoje. Mas já eu quero dizer assim, ó: Paulo é um homem guiado pelo Espírito Santo. Veja que ele diz assim, pode voltar o texto, queridos. Veja que ele diz, agora compelido pelo Espírito Santo, volta, compelido pelo Espírito Santo. Ele diz: eu estou indo para a cidade de Jerusalém, quem está me levando? O Espírito Santo. Eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu sei que o Espírito Santo está me levando. Mas uma coisa eu sei: todo lugar que eu vou, eu só encontro pedreira. Eu só encontro dificuldade. O que importa é que eu cumpra o que eu tenho que fazer. Se vai ser bom ou vai ser ruim essa minha estada em Jerusalém, não importa muito não. Importante que o Espírito Santo está me levando. Eu tenho convicção disso. Se lá vai ser bom ou ruim, não importa. O importante é eu completar o meu ministério, porque eu não considero mais a minha vida de valor algum. Eu quero cumprir aquilo que Deus me chamou para que eu possa fazer. E o Senhor Jesus Cristo nos dá uma direção segura no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 4, que ele diz assim para nós, os seus seguidores, os seus discípulos, que nós devemos permanecer nele. Ele diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Veja que a atitude de permanecer em Jesus parte de nós. Eu preciso permanecer em Jesus e ele permanece em mim, porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Jesus faz uma ilustração da árvore da videira, que o ramo tem que estar ligado na videira para produzir o seu fruto.
então vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então diga, eu quero permanecer em Jesus. Paulo está falando aqui no final dos seus dias, porque depois dele morar na cidade de Éfeso, depois de ele estabelecer igreja na cidade de Éfeso, depois dele preparar discípulos de obreiro lá na cidade de Éfeso, e eu tive, juntamente com a pastora, o privilégio de ir na cidade de Éfeso, de passar pelas ruas de Éfeso, de passar por aqueles locais onde Paulo passou, aonde Paulo pregou. Visitamos uma casa que tudo indica foi alugada pelo apóstolo Paulo para ali começar uma igreja, e é lindo passar por aquelas ruas e ver coisas do período do apóstolo São Paulo. E agora Paulo, pensando em sair deste local e voltar para Jerusalém, Paulo só tem um desejo no coração: permanecer na presença de Deus para concluir a tarefa que lhe havia sido dada. Talvez você esteja aqui nesta noite e diga: pastor, eu não estou no final de carreira como o apóstolo São Paulo está. Eu estou no início da minha juventude, eu estou no auge da minha maturidade, não estou nem pensando em parar ainda. Pois bem, é aí que a mensagem é mais importante ainda para a sua vida, porque você tem pela frente todo um cenário a se descortinar. E se aqui você tomar a decisão de permanecer na presença de Deus, debaixo da vontade de Deus, permanecer sob o cuidado de Deus, permanecer em santidade diante de Deus, permanecer em obediência à palavra de Deus, porque se aqui, no momento da sua vida que você está vivendo, não importa se é um adolescente, um jovem, ou um homem que está na plenitude da sua idade, se aqui você tomar a decisão de permanecer, você pode ter certeza de uma coisa: quando chegar o final dos seus dias, você vai olhar para trás da sua vida e vai dizer assim: eu estou seguindo o caminho de todo homem, e eu não sei muito o que me aguarda pela frente, mas não importa. O importante é que eu continue permanecendo na presença de Deus como sempre permaneci. E você vai olhar pelo retrovisor da sua vida e dizer assim: o Deus que me trouxe até aqui, agora vai atravessar comigo o vale da sombra da morte. Eu combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé, e agora daqui para frente a coroa da justiça me aguarda. Eu me encontrarei com o Senhor nos céus. Então é muito importante que hoje você tome a decisão de permanecer na presença de Deus. Permaneça na presença de Deus. Eu sei que alguns aqui, talvez muitos, e por que não dizer quase todos, já em um momento da vida pensou em desistir. Você pensou: devo ficar neste emprego ou devo pedir as contas? Devo fechar este negócio que não está dando lucro nenhum ou devo insistir um pouco mais? Devo permanecer com este relacionamento ou devo pôr um ponto final neste relacionamento urgentemente? Devo perdoar e dar uma nova chance? Ou terminar de vez com este relacionamento e pôr um ponto final? Será que devo permanecer no curso que estou fazendo na universidade? Ou devo ir até o fim dele? O que é que Deus tem para a minha vida? O que é melhor para a minha vida? Talvez você esteja vivendo aquele dilema de Shakespeare, que diz: às vezes tenho mais vontade de ficar do que desejo de partir. A vida da gente, ela tem muitas encruzilhadas, e a gente sempre precisa saber qual é a direção, o caminho certo a seguir. Se é hora de virar uma página da vida, se é momento de esperar, de manter a rota ou de corrigir a rota. Parece simples, mas não é tão fácil. E eu me recordo, quando eu estava para ir para o seminário bíblico de Cianorte, no interior do Paraná, 70, 80 quilômetros distante da minha cidade, lá tem um seminário da Igreja Presbiteriana Renovada. E eu queria muito ir para aquele seminário naquele ano. Mas o meu nome foi rejeitado ou foi impedido, porque como eu havia saído da igreja e retornado, as normas do seminário exigia que qualquer pessoa para ir para o seminário tinha que ter pelo menos 2 anos de membro da igreja. E vocês sabem que eu fui batizado, eu me batizei com 14, 15 anos de idade mais ou menos, e depois me afastei da igreja, tive uma experiência horrível no mundo, e voltei para os caminhos do Senhor, já na fase adulta. E nessa fase adulta eu voltei chamado por Deus e com tudo,
com desejo de fazer a obra de Deus e me inscrevi para ir para o seminário. Mas eu não pude ir porque eu tinha que esperar mais um ano para completar. Eu tinha 1 ano e meio, 2 anos não daria, então disseram, é melhor que esse moço espere para o próximo ano. Eu me lembro que quando eu recebi a notícia, eu cheguei em casa, minha mãe estava à mesa, terminando de jantar, e eu sentei, me lembro a posição que eu me sentei, na cadeira que eu sempre me sentava, e eu olhei e falei assim, mãe, eu, pensando bem, eu vou desistir de tudo isso. Esse negócio de ser pastor, de ir para seminário, está vendo aí, eu estava lá no mundo, vivendo minha vida, aí voltei para Jesus, entreguei minha vida para Jesus, agora eu quero levar a sério, e parece que eles não estão me levando a sério. Os meus amigos, inclusive o pastor Marcos Zengo, que esteve pregando aqui, ele foi um dos que foi e eu não fui. Imagina, nós éramos da mesma região, e os meus amigos indo para o seminário, que inclusive a pastora Cláudia também foi, logo depois. E eu me lembro que a minha mãe usou uma palavra, ela disse assim, não ouse desistir, meu filho, persevere até o fim. Quem sabe se Deus não haverá de te levar para a obra antes mesmo de você ir para este seminário e passar 4 anos lá dentro. Não ouse desistir, persevere até o fim. E ela ainda acrescentou depois, eu vejo em você um potencial enorme que Deus quer usar, meu filho. Deus já havia falado alguma coisa com minha mãe, e ela, como uma profeta de Deus, naquela noite me incentivou, porque eu estava pensando em desistir de tudo e dizer, deixa esse negócio quieto, eu vou seguir minha vida, eu trabalho na universidade já, eu estava disposto a abrir mão do meu emprego, do meu salário, ir para o seminário, mas eles não querem, sabe aquela coisa de jovem, ímpeto da juventude, e jogar tudo para cima, e eu vou cuidar da minha vida. E eu fico pensando, se eu tivesse tomado aquela decisão, naquela noite, de dizer, eu não quero mais saber, o ano que vem eles podem me chamar, eu não vou, e não quero mais saber disso, e talvez parasse de ir à igreja, e dissesse eu me revoltei com a diretoria, com o seminário e não quero mais, possivelmente eu não teria me casado com a pastora Cláudia, eu não teria tido o Jeter, nem a Ana, não estaria aqui à frente de vocês, a minha vida seguiria por outro caminho. Eu tenho certeza que você está aqui e talvez esteja assim no limiar da sua vida, com desafios na sua vida, e em épocas diferentes da sua vida sempre vão surgir desafios, um emprego que você acha que não vai suportar mais e vai jogar tudo para cima, um relacionamento que você acha que não tem condição mais de manter e está querendo pôr um ponto final, talvez um sonho no seu coração que você já esperou tanto e este sonho não se tornou realidade e você está pensando em abandoná-lo porque ele não vai se materializar, talvez uma decisão que você tomou e isto não correspondeu às suas expectativas. Meu querido, cada um desses exemplos que eu acabei de dar, na maior parte das grandes escolhas, saiba, estes são a maior parte das grandes escolhas da nossa vida, em que você muitas vezes chega numa encruzilhada, num caminho, e você pergunta, devo permanecer ou devo ir para o outro lado? Eu quero dizer na noite de hoje, antes de decidir isso, você precisa ouvir a voz de Deus, do que é que Deus tem para o seu coração, o que é que Deus plantou, o que é que Deus está sussurrando no seu coração. Devo permanecer neste caminho, Deus, ou devo mudar a rota? Se você estiver escolhendo desistir, porque é a coisa certa a fazer, tudo bem, mas pergunte se você não está desistindo porque você está acovardado, porque você está com medo, porque você cansou, ou porque desistir seria mais fácil. Você sabe que nos cemitérios é que estão as mais belas músicas que não foram compostas. Você sabe que nos cemitérios estão os mais importantes livros que não foram escritos por pessoas que já morreram. Nos cemitérios estão os mais belos e lindos perdões que deveriam ser dados e reconciliações. Por quê? Porque alguém deixou de perdoar e se reconciliar. Portanto, não espere a vida por um ponto final, ou chegar e se impor como um ponto final na sua vida, e você deixar de fazer coisas que deveria ter feito. Portanto, na noite de hoje eu estou convidando você a tomar a decisão de permanecer firme, forte, permanecer debaixo do que Deus tem para a sua vida. Não importa se os reveses, se as forças, se os demônios, se o inferno, se pessoas, se parentes, se amigo, se esposa, filho, se pastor ou qualquer outra pessoa tente te impedir. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer, permanece no plano que eu tenho para a tua vida, porque o que eu vou fazer na tua vida é grande. Eu vou fazer algo.
como eu não me perdoaria se eu tivesse lá atrás tomado a decisão de não permanecer firme e esperar um pouco mais. Sabe por quê? Porque não passaram 6 meses depois daquela conversa da minha mãe. Eu estava tocando no encontro de avivamento, com mais de 120 jovens atrás de mim, e dando uma palavra no próprio seminário, no encontro de avivamento, e de repente vem um homem alto, bonito, italiano, com sobrenome Josepetti, e bate no meu ombro e diz assim: você trabalha na universidade ainda, né? Eu falei: trabalho. Ele falou assim: é porque a missão da Igreja Presbiteriana Renovada está precisando de um missionário em Palmital, no interior de São Paulo, e eu vendo você tocar e cantar, e vendo você ministrar a palavra, Deus falou para que você vá para a missão. Fale com o Loudomiro Carneiro, o presidente da MISPA. Eu fiquei assim, como é o negócio? Quer dizer, eu não posso vir para o seminário, mas eu posso ir para a missão? E eu me lembrei do que a minha mãe falou. Eu corri até ela, falei: mãe, a senhora não sabe o que aconteceu agora. Eu falei: o quê? O doutor Jamil falou comigo agora há pouco. E ele disse para eu conversar com o Malmirinho. Ela olhou para mim, deu um sorriso e disse: eu não te falei. Eu corri, fui para a sala de oração. Lá no seminário tinha uma sala de oração, que no encontro de avivamento era fogo puro. Fui para a sala de oração, porque lá a Cláudia estava orando. Fui orar com ela, dobrei meus joelhos do lado dela e disse: teu pai acabou de falar comigo, negócio de missões. Ele está sabendo que a gente está querendo voltar a namorar? Ela disse: não. Eu falei assim: ou ele quer me mandar embora daqui, ou é Deus que está nesse negócio. Ela olhou para mim e disse: meu pai não é homem de duas conversas. Se Deus falou com ele, é porque é para você ir. Eu falei assim: Jesus, esse homem, qual é Deus? Eu orei, conversei com o meu pastor, acertei e falei assim, quando eu voltei para falar com ele, eu falei: só que eu tenho uma coisa para falar com o senhor antes. Ele: qual? Quero pedir a sua filha em namoro, noivado e casamento antes de ir para a missão. Ele falou: vamos orar. Aí vocês sabem o resto da história. Em 1986, quando os seminaristas estavam terminando o primeiro ano, eu já estava pastoreando em Aracaju, uma igreja pujante que crescia. Com a graça de Deus, eu estou pregando aqui para vocês na noite de hoje. Não ouse desistir do que Deus tem para a sua vida. A última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. Eu sei que Deus está tocando ao coração de algumas pessoas aqui. Às vezes a melhor decisão que nós tomamos vão contra o bom senso. Por isso é importante ouvir a voz de Deus. Existe um livro da Bíblia chamado Ruth. Aliás, na Bíblia só tem 2 livros com o nome de mulher. Um é Ruth e o outro é Esther. Só 2 livros. Ruth era uma moabita, cujo sogro morreu. E ficou então a sua sogra Noemi viúva. Passado algum tempo, morre o esposo de Ruth e morre seu irmão, esposo de Orfa. E ficam então 3 mulheres viúvas na mesma casa. Noemi chega para suas 2 noras e diz: vocês são jovens, e eu vi como vocês foram fiéis aos meus filhos, porém eles morreram. Voltem para a terra de seus pais, voltem para Moabe, porque vocês podem ter outro casamento. A melhor coisa que vocês fazem é irem embora. Orfa tomou a decisão e disse: minha sogra está certa, eu vou voltar para a casa de meu pai, e foi embora. Porém Ruth disse: não me instes para que te deixe, não te deixarei, não vou deixar a senhora sozinha, eu vou permanecer com a senhora. Embora naquele tempo uma mulher viúva não podia ir trabalhar numa cafeteria, uma mulher viúva não podia trabalhar em nada, ela teria que pedir esmolas. O serviço seria pior do que uma de escravo, porque não teria salário nenhum, nem comida, tinha que pegar os restos pelo meio da rua. E a Noemi disse: não, minha filha, não fique. Veja o que diz o livro de Ruth no capítulo 1. Ruth, porém, respondeu: não inste comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus, onde morreres morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti, minha sogra. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida, diga decidida, a acompanhá-la, não insistiu mais.
as duas viúvas permaneceram juntas. Não era fácil para aquela moça tomar aquela decisão. Eles voltam então para a terra deles. E quando chega o capítulo 2 de Ruth, eles vão colher espigas, porque havia uma lei em Israel que o que caía dos sacos das colheitas tinha que deixar para os pobres e para os mendigos colher no meio do caminho. Diz o capítulo 2, verso 11, Boaz, que era o dono das terras, disse a Ruth: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido. Contaram como você deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com o povo que pouco conhecia. Ruth, o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Este homem estava abençoando aquela moça, e bênção era algo que se dava de pai para filho, de esposo para esposa, alguém importante na família. Não era uma bênção. Lembra? Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó, abençoou Esaú, Jacó abençoou os seus 12 filhos. Essa bênção era passada só para alguém importante. A decisão de Ruth de permanecer do lado da sua sogra, mesmo que parecesse ser algo difícil, culminou numa grande bênção sobre a vida dela, e esta bênção se estendeu porque Ruth está na genealogia do próprio Senhor Jesus Cristo, porque dela vai nascer, juntamente com Boaz, porque Boaz vai pedi-la em casamento, vai resgatá-la, vai torná-la dona de todas as propriedades, e ali vai nascer aquele que será o avô de Davi, e dali da descendência de Davi virá o Senhor Jesus Cristo. Então o que eu quero dizer para você: tudo na vida de Ruth mudou, porque ela decidiu ficar quando tudo justificaria ela desistir de partir. Ela ficou, tudo estava indicando. Por isso eu quero na noite de hoje dizer para você: aguente firme, saiba que não será fácil, mas aguente firme, porque às vezes as dificuldades da vida, elas vão fazer com que nós nos tornemos mais fortes para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Não haverá moleza na caminhada, vai ser difícil, mas Deus se compromete de que se você ficar na presença dEle, Ele vai ser o seu companheiro, Ele vai ser o seu amigo, Ele vai ser o seu protetor, Ele vai ser o seu abençoador, Ele vai ser aquele que vai enxugar as suas lágrimas, Ele vai converter o teu pranto em alegria, Ele vai tirar a noite de choro por uma manhã de alegria, Ele vai ser o bom pastor, Ele vai ser o advogado, Ele vai ser o médico, Ele vai ser o seu professor, Ele vai ser o seu guia, Ele vai ser aquele que vai te alimentar, te levantar, te sustentar, te levar a pastos verdejantes e fazer o teu coração repousar com alegria. Aonde Ele vai te levar, você não sabe, mas aonde Ele vai te levar é infinitamente melhor de onde você quer levar a você mesmo. Deixa Deus te levar, deixa Deus te conduzir, permaneça na presença do Senhor. Deixa eu dizer, permanecer não é para os fracos. Portanto, hoje desista de sair da presença de Deus. Olha aqui, quanto mais Deus deseja te usar, maior probabilidade de você sentir tentado a desistir. Por isso que eu gosto desse autor. Quanto mais Deus deseja, leiam comigo, quanto mais Deus deseja te usar, maior a probabilidade de você se sentir tentado a desistir. Não saia da presença. Existe um poder sobrenatural em ficar na presença de Deus. A grande questão é como decidir em um momento de uma encruzilhada na vida. O que Deus deseja? O que é que Deus deseja que eu deseje? O que é que Deus quer que eu queira? Qual é a decisão que Deus quer que eu tome? Qual é a direção que Deus quer que eu abrace? Para permanecer na presença, por onde for e quando for, primeiro, seja sensível à direção do Espírito Santo sobre a sua vida, aleluia. Seja sensível à direção do Espírito Santo na sua vida. Seja como Paulo, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Seja guiado, seja dirigido, seja orientado.
pelo Espírito Santo. Ser dirigido pelo Espírito Santo é a única garantia que temos de que estamos na presença de Deus, seja indo ou voltando. Eu vou repetir. O Espírito Santo é a garantia de que nós temos, de que Deus nos quer, ou onde Deus nos quer. É o Espírito Santo quem vai falar conosco. Por isso que Deus disse a Abraão, e tudo começou com Abraão. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai da casa de seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E Abraão obedeceu. E hoje ele é conhecido como o pai da fé. Aonde Deus começou a nação de Israel. Porque Paulo nos diz que porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aonde estão os guiados pelo Espírito de Deus aqui? Diga: eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Diga: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. E se você ainda não se sente um filho, hoje é noite de você dizer: pastor, eu quero ser um filho amado de Deus hoje. Eu quero me sentir. Você não sabe que é, mas é. Você precisa hoje dizer: eu quero me sentir assim. Para permanecer na presença, para onde for e quando for, tenha certeza em meio das incertezas. Tenha certeza em meio às incertezas. É isso que o apóstolo Paulo nos diz. Estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Isso é uma incerteza. Eu estou indo para Jerusalém sem saber o que vai acontecer lá. Isso é uma incerteza. Eu não sei o que vai acontecer. Mas quem está me levando? O Espírito Santo. Escuta, eu não sei o que vai acontecer semana que vem. Eu não sei o que vai acontecer em dezembro de 2020. Como vai ser. Mas eu sei que o Espírito Santo está me dirigindo. No meio da incerteza, eu tenho uma certeza. Foi Deus que nos colocou nesta posição que nós estamos hoje. Pastor, como eu já vi dizer que na cidade o comentário diz que eu fui louco de ter saído do Rio Mar para vir para cá. Eu digo, é verdade. Abraão também foi louco de deixar a casa do pai, da mãe, da parentela e ir para um lugar, para onde? Não sei. Deus não falou assim, ó, é aqui, ó, olha o mapa, ó, tem um rio, que os fundos dessa terra aqui, ó, terra bacana e tal. Ah, Senhor, mas é tão bom aqui. Não, Abraão, vai aqui, ó. Já está lá tudo prontinho para você. Ah, então eu vou, Senhor. Não. Deus falou assim, vai. O que vai acontecer? Não sei. Tá, imagina Sara perguntando para Abraão, Abraão, é para levar roupa de frio ou de calor? Lá é frio? Eu falei, sei lá. A gente leva as galinhas ou deixa as galinhas? Posso levar uns vasinhos de flor? Não sei. Lá tem água? Não sei. Tenha certeza no meio das incertezas. Deixa eu dizer algo forte para você. Se você entregou sua vida para Jesus, se você chamou Deus de Pai, se você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se o Espírito Santo mora em você, não se preocupe com o futuro. Pode ir para onde Deus te mandar, que para onde Deus está te levando é muito melhor do que onde você pensa que seria melhor para você. Deixa Deus te levar, deixa Deus te guiar. Tenha certeza de uma coisa: Deus está comigo. Mais do que nunca a gente precisa de fé para tomar essas decisões, para ter convicção no meio das inconstâncias. O Salmo 119, versículo 105 diz assim: a tua palavra, ela é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu vou simplesmente caminhando. Hoje eu tive epifanias. Quem lembra da palavra epifania? Quem lembra epifania? Vou ter que pregar de novo sobre o que é epifanias. É aquele momento em que Deus fala com você e você fala, Você não sabe se aqueles pensamentos vieram de você ou vieram de Deus. E eu tive isso hoje e eu não aguentei, que eu comecei a compartilhar com um, com o outro, e comecei a falar, e falei, Deus falou isso, e vai ser assim, e vai ser assim, e aí as pessoas ficam olhando assim, e alguém que estava do meu lado, que está acostumado com essas epifanias, disse assim, pastor, se Deus está falando para o senhor que é assim, eu posso dizer uma coisa, vai dar certo, já deu certo, porque quando Deus fala, eu falei assim, olha Deus, eu vou em frente, eu vou fazer, eu vou tentar, e nós vamos ousar, e vai ser assim, e já fiz as contas, e fiz o cálculo, vai ser assim, e não sei o quê, e eu já tomei
tomei a decisão aí, eu mesmo empolgado, eu falei assim, só falta avisar os outros lá que eu já tomei essa decisão. Deixa Deus guiar, não importa o outro é o outro, nós somos nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Deus quer que você pare de correr atrás de coisas que só faz sentido para você. Ele deseja que você deseje o que Ele tem para você. Porque o que Deus tem para você é infinitamente melhor do que você deseja para você. Quando eu abri mão já no ministério, aqui em Aracaju, eu comecei a negociar. Porque eu vindo do Paraná, com 86 anos, eu vi enormes oportunidades aqui em Sergipe de negócio. E eu comecei a observar uma coisa e outra, e comecei a trabalhar com algumas coisas, eu comecei a criar uma microempresa. Naquele tempo nem tinha isso. Não existia isso naquele tempo, não tinha o Sebrae, não tinha nada para instruir a gente. E eu comecei a vender calçado, e comecei a negociar, e comecei a trabalhar com outras coisas, e comecei a ganhar dinheiro. E aí eu descobri aqui um local que tinha uma fabriqueta de sapato que estava falindo, fui conversar com os donos, eu falei, eu quero comprar a fabriqueta, e eu vou começar a produzir os sapatos aqui. Eu estava trazendo algumas pessoas, entrando em contato para trazer bordadeiras, pessoas que, e eu falei, eu vou arrebentar. Aí Deus falou assim, você vai arrebentar nada, você vai parar com isso. E eu abri mão. Eu falei, está certo, Senhor. E eu fico pensando, se eu tomasse a decisão de entrar por aquele caminho de empresário, eu não tenho dúvidas que eu poderia estar sendo hoje um grande empresário, mas eu não estaria no centro da vontade de Deus. Talvez meu casamento não estivesse como está hoje, talvez os meus filhos não estivessem como estão hoje, talvez eu não estaria aqui na noite de hoje. Então ali foi o momento de eu dizer, pare. Quando um irmão me convidou depois e disse, pastor, vamos vender carro? Eu falei assim, bora. E aí num dia eu fiz uns 3 negócios de carro, ele falou, teu sangue é bom, nosso sangue bateu para vender, vamos vender. E comecei a comprar e vender, e Deus falou assim, para. E estava tão bom ganhando dinheiro. Deus falou assim, eu não te trouxe para cá para vender carro. Talvez eu podia ter uma agência de carros hoje. Mas Deus disse, não. Decida permanecer na presença. Eu estou dando o meu testemunho. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui... Não, eu estou falando da minha decisão. De saber permanecer firme lá no propósito, do início, quando eu estava pensando em desistir de tudo, e de depois de parar no meio do caminho eu não desisti de Deus, não desisti do ministério, porque no fundo do meu coração eu sabia que Deus tinha me chamado para esta obra. E eu quero dizer para você na noite de hoje, se Deus tem plano na sua vida, eu te proíbo de desistir dos planos de Deus para a sua vida. Ande ou pare na direção do Espírito Santo. Deixe que Ele determine. Pastor, como é que eu sei isso? Na presença de Deus. Porque você não é do tipo da pessoa que desiste, você é do tipo que vai até o fim, como disse minha mãe. Para permanecer na presença de Deus, jamais se deixe dominar pelo espírito do medo. Jamais se deixe dominar pelo espírito do medo. Paulo era guiado pelo Espírito, o Espírito Santo, por isso o espírito do medo não dominava nele. Olha, já escreveu? Jamais se deixe dominar pelo espírito do medo. É rápido para escrever medo. Se você deixar ser dominado pelo espírito do medo, o Espírito Santo não estará sobre a sua vida. Se o Espírito Santo estiver sobre a sua vida, o espírito do medo jamais terá lugar na sua vida. Porque o Espírito do Senhor,
é o Espírito que nos fortalece. A Bíblia Sagrada, Paulo diz, o mesmo Espírito que levantou Jesus de dentre os mortos, o Espírito que pegou o corpo morto de Jesus e pôs de pé. Segura. É o mesmo Espírito que habita em você. E você não está morto, você está vivo. O Espírito Santo se move em você. Por isso permaneça na presença de Deus e deixa esse Espírito atuar na sua vida. Não deixe o Espírito do meio te dominar. Paulo diz assim, em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Deixa eu lhe dizer, irmão, Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito de poder. Diga, Deus não nos deu espírito de covardia, mas deu espírito de poder. Diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aplauda forte, aplauda forte. Amém. Agora diga assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Porque poder sem amor é perigoso. Poder sem equilíbrio é perigoso. Por isso que é poder, amor e equilíbrio. Qual área da sua vida que o Espírito Santo está te revelando nesta noite? Para você ficar, para você resistir, para você lutar, para você vencer, para você reconstruir. Deus está falando com você agora. Quais são as áreas? Você nunca pode desistir, simplesmente porque é difícil ou porque está pesado. Não. Você deve permanecer, ficar na presença de Deus. Porque neste lugar, na presença de Deus, é onde você vai decidir se você deve entregar algo que o Espírito Santo está lhe pedindo, ou se você deve mudar, porque o Espírito Santo está direcionando para algo novo e melhor. Você deve entregar, e você deve mudar. O que eu devo entregar, que o Espírito Santo está me pedindo hoje? O que eu devo mudar na minha vida, porque o Espírito Santo está me pedindo para mudar? Esse discernimento é que Deus vai trazer. Sabe como você deve fazer? Olha para mim, avalie as suas motivações pessoais. O que está por detrás? O que eu estou fazendo agrada a Deus ou agrada a mim ou agrada ao homem? Todas as vezes que a gente está ligando com algo muito sério na vida, o inimigo sempre vem tentando confundir a nossa mente. Por isso é hora de parar e ouvir. Por isso é importante parar e ouvir a voz de Deus. Não se canse de fazer o bem, diz a Bíblia. Pois no seu próprio tempo você vai colher o que você está plantando. Ruth colheu. Faça o bem, faça o certo. Antes de... você vai colher. Se não desanimarmos, não desanime. Continue fazendo o certo, porque é certo. Olha para mim, tudo que estiver relacionado na sua vida a mágoa, infidelidade, mentira, vingança, inveja, rebeldia, preguiça, luxúria, tudo isso aí é fora da presença de Deus. Você já deve parar com isso, abandonar isso e permanecer na presença de Deus. Quarto e último, foque sempre no destino do teu chamado. Olha o que Paulo diz. Foque sempre no destino do seu chamado. Versículo 24, Paulo nos diz assim: todavia não me importo, nem considero minha vida valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ou seja, eu fazendo a vontade de Deus, o resto para mim não importa se eu vou apanhar, se eu vou comer, se eu não vou comer, se eu vou estar preso, se eu vou estar livre, se eu vou estar rindo, se eu vou estar chorando, não importa. O importante é eu fazer a vontade de Deus. Não é fácil. Por isso, irmão, olha para mim, jamais dê valor ao terreno, ao que é terreno, do que ao que é eterno. Portanto, jamais valorize o terreno passa, mas o eterno é eterno porque permanece para sempre. Vença o ego, vença o orgulho, termine sua corrida, complete seu ministério, vá em frente, não desista. Deus sempre vai sustentar os que Ele chamou e os que estão fazendo o que Ele determina. Deus sustenta.
Então, meu irmão, se você se sente tentado a desistir do que Deus mandou você fazer, hoje você está sendo encorajado a continuar. Deus te ama muito e Ele te trouxe aqui na noite de hoje para dizer para você, não desistir da sua caminhada, mas acertar em cheio na vontade de Deus para a sua vida e continuar. Você não sabe o que Deus pode fazer se você tiver a coragem de ficar na presença dEle. Eu vou repetir, você não sabe o que Deus pode fazer se você tiver coragem de ficar na presença dEle. Você não sabe o que Deus pode fazer. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu quero encerrar a mensagem. Vamos permanecer na presença de Deus? Vamos permanecer na presença? Independente das circunstâncias? Irmãos, vamos ficar no lugar mais seguro da terra. Onde é o lugar mais seguro da terra? No centro da vontade de Deus. Vamos dizer juntos? Vamos ficar no lugar mais seguro da terra, no centro da sua presença. É aí que você deve ficar, é aí que você deve estar. Portanto, deixa eu lhe dizer, não desista. Não desista. Ouça hoje o que o Espírito está lhe dizendo. Que Ele deseja que você não pare, não desista. Talvez você esteja na faculdade agora e está pensando, eu não vou conseguir. Talvez você está dizendo, é caro demais esse negócio. Isso vai exigir de mim um esforço gigantesco. Talvez você esteja pensando, é demasiadamente difícil para mim, eu não vou conseguir. Outros no meu lugar já teriam desistido e ido embora, pastor. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não tome nenhuma decisão sem antes saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se Deus está dizendo para você ficar, fique. Se Deus está dizendo para você avançar, avance. Ouça a voz mansa e suave de Deus dizendo, você não é do tipo que desiste, meu filho. O que minha mãe disse para mim, você não é do tipo que desiste. Você é do que vai até o fim. E é isso que Deus está falando para você. Feche seus olhos para tudo aquilo que tente roubar você da presença de Deus. Diga não a tudo aquilo que tente te tirar da vontade de Deus para a sua vida. E eu quero que você repita 4 frases comigo com muita força. A primeira delas é, não sou um derrotado. Não sou do tipo que desiste. Eu vou até o fim. Eu sou um filho amado de Deus. Não sou um derrotado. Não sou do tipo que desiste. Eu vou até o fim. Pois é Deus quem me dá vitória. Eu sou um filho amado de Deus. Deus me trouxe aqui hoje para dizer que está comigo. Eu quero que esta seja uma palavra profética para a sua vida, o que diz o Salmo 1, versículo 3. Leia comigo, para a sua vida. Pois serás como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará, aleluia, tudo quanto fizer,